é o Messias, ele só mostra como que a pessoa, que eu não estou falando em geral, estou generalizando, mas eu quero que vocês entendam que vocês podem pensar por conta própria, vocês podem ler por conta própria, e vocês podem chegar a conclusões que vocês querem chegar por conta própria, através de fatos e provas. Então, quando a pessoa fala sobre essa profecia, mostra para mim como essa pessoa nunca leu, não sabe se ele leu, não sabe que ele leu, para não falar coisas piores, como ignorante funcional, que não sabe nem pensar por conta própria, e nós somos os cegos, né? Então, eu queria mostrar para vocês essa profecia, esse argumento, que eu tenho que ser sincero. Ela tem uns cristãos, pastores, que já não usam ela, porque eles sabem que é... Vocês vão entender. Agora, uma coisa importante. Seguram as perguntas, seguram as dúvidas, porque eu vou dar tempo para responder quando a gente vai poder, ok? E nós vamos festejar mais ainda. Mas eu quero mostrar para vocês, esse é um tema muito interessante, um versículo muito importante e um capítulo mais importante ainda. Então, coloca lá para as pessoas o Zacarias 13, versículo 6. E se alguém lhe dizer, que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Se você só vai ler isso, puxa, feridas na mão? Na casa dos amigos? João, Mateus, Pedrinho, não é? Os amigos? Então, Judas não é amigo, não. Oh, puxa, fala de Jesus. Só, lógico, como você não vê isso? Você não enxerga lá Jesus? É óbvio. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém já leu Zacarias 13, 5 ou 6? Vou falar para você, é um capítulo muito curto, são 9 versículos. 9 versículos. Alguém já leu esses 9 versículos? Caso você nunca leu, nós vamos ler agora. Então, só para a gente entender do que se trata e de quem se trata. Então, Zacarias, ele faz, capítulo 13, o penúltimo capítulo no livro de Zacarias, ele fala lá sobre uma profecia muito, como a outra profecia dele já, sobre a era messiânica, o que vai acontecer na nossa época, quando, na véspera da era messiânica, o Mashiach vai chegar. Ele justamente fala, naquele dia, quando o profeta em hebraico fala naquele dia, ele refere sempre para a era messiânica, na véspera, no início da era messiânica. Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e de imundícia. Ok? Essa é como os profetas falam, que vai ter uma luz tão grande, nível tão elevado, que vai ter uma limpeza e purificação espiritual, os pecados, as transgressões, tudo vai ser limpo espiritualmente. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Outra coisa, e eu peguei, só para você não me falar que eu estou apelando, eu peguei a versão do João Ferreira de Almeida, baseado no King James, ok? É o mais tradicional, Bíblia traduções cristãs, tá? E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e espírito da impureza. Quer dizer, são profetas falsas,
Ok? E os espíritos, espírito, quando fala estado de impureza, situação de impureza, a Globo, PT, esse tipo de coisas. O Hamas, Hezbollah. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, quando alguém vai fazer profetia, uma profeta falsa, falso profeta, seu pai e sua mãe, que o geraram, eles dirão, não viverás, porque falaste mentiras em nome do Senhor, e seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando profetizar. Os próprios pais daquele falso profeta vão desonrar ele, vão até não viverás, vão matar ele. Okay? E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, que as falsas profetas, cada um da sua visão, o que você está profetizando, o que está falando, o que está vendo aí. Quando profetizaram, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentir, aquele vestimento, aquele apostólico, agora eu vou profetizar para você. Você sabe o que estou falando, se você frequentar uma igreja uma vez na vida, você viu esses caras por aí se fantasiando, agora eu vou fazer profecia, isso aí, que é versículo 4, é curtinho esse capítulo. Coloca aí. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar gado desde a minha mocidade. Ele era um pastor, que esse era o trabalho dele, era um agricultor, não que tem nada errado com isso, mas com certeza tu não é profeta, tu não é líder religioso, você não é nada. Apenas, desculpa, não estou desmerecendo os agricultores, talvez o trabalho mais importante que tem. Estou desmerecendo aquele falso profeta. E seguinte diz, que feridas só estão nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas que fui ferido em casa dos meus amigos. Você entendeu? Quem vai falar isso, que as feridas? O falso profeta que vai falar isso, que feriram ele pelas falsas profecias que ele fez. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalha-se às ovelhas, mas volverei minha mão sobre os pequenos. Esse pastor, esse cara que era pastor, lavrador de terra, manda ele embora, joga ele fora. Mas cuida das pessoas, não machuca os inocentes que não sabem o que estão fazendo, que seguem essas pessoas. Okay? Que, querendo ou não, eu acredito que sou enganado quem quer, mas se você não sabe, okay? Pelo menos você não vai ser machucado. Você sabe, gosta de ser enganado, é outra história. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte estará nela. Eu já vou explicar para vocês. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, é o Senhor, é o meu Deus. Os últimos dois versículos falando que naquele dia, ok? Todas essas pessoas, vai sobrar um terço só. Esse um terço, que depois o Daniel também fala, eles eram contemporâneos, que eles vão levantar para prazer eterno, ressuscitar, não vão sobrar todo mundo. Os ímpios, os imundos, os idólatras, os falsos profetas, não vão estar mais. Ok? Desses, tanta gente aí, não vai ter muitas pessoas. Para onde que eles vão? Esperam que vão fazer chuva, vão se arrepender, vão se cumprir a vontade do Eterno. Mas caso não, porque tem que lembrar isso, caso eles não façam o arrependimento, o chuva e tudo, eles não vão estar mais. Ok?
Então, os últimos 2 versículos referem sobre o que vai acontecer, que de toda essa grandeza, todas essas loucuras que as pessoas luxuosas, tudo isso aqui, também esses falsos pobrezinhos, falsos humildes, não vai sobrar nada. Vai sobrar 1/3. E esse 1/3, ok, aqui está referindo ao povo judeu. Ok? O povo judeu foi, como eu falo assim, purificando, okay, como prata, foi provando como ouro, entendeu? Esse prova, ele vai se purificando, vai se, como fala isso, refinando isso, essa palavra, refinando, ok? Que vai sobrar só a parte mais puro do ouro, da prata. Não vai ter mais essas impurezas, essas coisas imundas. Então, gente, Isaías 13, okay, especialmente Isaías 13:6, fala sobre um falso profeta. Okay? Um falso profeta que os próprios pais e os amigos, okay, vão matar ele. Se você quer entender por que isso, muito simples. Entra no Deuteronômio, na lei de Moisés, capítulo 13, 2-6. Tem aí para mim? Pega a Torá viva aí. Mais rápido achar. Você pode, Torá viva, essa tradução, que você pode ver? 13-6. Deuteronômio 13, 2-6. Aqui nós estamos. Não. Vou chegar lá. Já falei para vocês que eu amo o livro de Deuteronômio. Acho o livro. E 2. Presta atenção. Quando um profeta ou uma pessoa que tem visões, um sonho surge no teu meio, ou, na ferramenta de sonhador de sonhos, okay? Ele pode apresentar-te um sinal, ou um milagre. Ele faz milagres, ele faz curas, faz sinais, ele faz como chama isso? Expulsa demônios, e todos esses aí. Exorcismo, sei lá, o culto de milagres, culto de cura, todos esses aí. É na base desse sinal, ou milagre, te dizer, vamos tentar um Deus diferente, vamos atrás outros deuses e servi-los e ter uma experiência espiritual, deuses que não conhece. Não ouça as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos. Deus, o Senhor de vocês, o teu Deus, os está tentando. Ele está testando vocês para ver se vocês são realmente capazes de amar a Deus, o Senhor de vocês, com todo o seu coração e toda a sua alma. Sigam a Deus, o Senhor de vocês, permanecem em temor dele, guardam seus mandamentos, obedecem-no e servem-no. E vocês então serão capazes de ter uma verdadeira experiência espiritual através dele. E finaliza esse trecho. Esse profeta, o sonhador do Senhor, deve ser morto por ter falado em modo rebelde contra Deus, Senhor de vocês, que os tirou da terra do Egito e te remiu da casa dos escravos. Ele estava tentando te fazer deixar o caminho que Deus, teu Senhor, ordenou te caminhar, e tu deves destruir esta mal de meio de ti. Esse aqui é o que está vendo embaixo. Esse é do João Ferreira de Almeida, né? A mesma coisa. Vamos após outros deuses que não conheces e servimos-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto
o Senhor vosso Deus vos prova, está testando, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o sonhador, o Senhor vosso Deus andarás, e ele temerás, e os seus mandamentos guardareis. E sua voz ouvireis, e ele servireis, e ele vos achegareis. Que significa chegar? Tem uma experiência verdadeira. Não que você vai viver no mundo paraíso lá, sabe, com Deus, vai ser arrebatado. Não é isso. É aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andarás nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, o teu filho, a tua filha, ou a mulher do teu seio, é o teu amigo que te como tua alma dizendo-te em segredo, vamos e servimos outros deuses que não conheces, nem tu nem teus pais. Acho que deu para entender. Ok, agora você tem que entender. Os profetas não contaram nada, uma novidade. Os profetas, eles só explicavam e advertiram o povo sobre a lei de Moisés. Esse era o trabalho do profeta. Colocar o povo na linha. Então, esse aqui o Zacarias 13 está falando, está explicando, querendo que o povo deixasse de acreditar em falsos profetas. Então, é muito menos se você fala que Zacarias 13, 6 fala de Jesus, você tem muita razão, porque fala de um falso profeta que deveria ser morto pela própria família, pelos próprios amigos, porque é uma abominação para Deus. Então, uma coisa você precisa entender. Eu afirmo, e não tem problema, ok? Estou aberto a debate, aberto a discussão, realmente de qualidade, ok? Eu afirmo que Jesus do Novo Testamento não existiu, ok? Até hoje, além de apelo emocional, ninguém me provou ao contrário. Parente, as provas que eu mostro. Agora, não faz diferença se você acredita ou não. A gente quer provas e fatos. Agora, como então que ele não existiu, nenhuma profecia que ele fez, tipo, aqueles também que ele fez não aconteceram, mas o que é relatado no Novo Testamento não tem valor algum. Porque como o Novo Testamento, o livro que foi escrito após os acontecimentos, ok? Qualquer pessoa pode escrever que o fulano, há 70 anos atrás, previu algo que aconteceu, 10 anos atrás. Bom, você tá na frente já. Por exemplo, eu posso escrever um livro agora falando sobre a 11 de setembro. Os Torres Gêmeas que querem foram assim, eu profetizava isso quando tinha 5 anos. Ou que em 85 eu já previ isso e tudo, escrevendo isso hoje. Teria algum valor a isso? Alguém vai achar uma credibilidade a isso? Então, entendam que profeta, ele não acerta em 99%. O profeta que acerta 99% é mentiroso, um falso profeta, ok? Porque profecia é uma palavra divina, ok? Agora, você tem que entender uma coisa, questão de profeta. Quando o profeta faz uma advertência ao povo, vocês percebem que os profetas sempre falam, se você não volta dos maus caminhos, vai acontecer isso, 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 aquilo. Ok? Mesmo quando essa é uma advertência, não é uma promessa que vai acontecer aquilo. Só vai acontecer a desgraça
se o povo não se arrepende dos maus caminhos. Agora, fora disso, o profeta sempre, ok? Todos os profetas fizeram profecias prometendo, ok? O resultado final da era messiânica, a vinda do Mashiach e tudo. Essa não são advertências, não é possibilidade. Okay? Você pode ver inúmeros lugares em Isaías, Ezequiel, 37, que fala do terceiro templo. Tipo, por que o Ezequiel vai falar do terceiro templo se não precisamos mais do templo, sendo Jesus foi o último sacrifício? Não faz sentido. Várias outras. Okay? Se você quiser, entra no meu canal. Vê a última palestra que eu fiz aqui no Tucuruvi, no lançamento do Desvendar. Então, recomendo você ver lá como que eu trouxe várias fontes. Esse é nosso espaço maravilhoso. Estamos em reforma, então. Então, só para você ter ideia, judaísmo você estuda com judeus, ok? Então, se você quer estudar, você quer debater, você quer discutir, não tem problema algum. Você pode vir, podemos marcar oral, podemos fazer isso na forma que a pessoa quiser. Nossa porta sempre está aberta, porque a nossa missão do povo judeu e, portanto, da Ásia, não somente ser luz para as nações, mostrar a verdade para as nações, igual conforme Isaías fala, mas nós temos compromisso com a verdade. Okay? O judeu sempre tinha compromisso com a verdade, e olha que maravilha. Os profetas prometem que na véspera da era messiânica, não só que os judeus vão começar a falar abertamente a verdade, mas as nações, os povos do mundo vão buscar a gente para falar, conta para nós a verdade, fala para nós o que vai ser. Okay? Zacarias 8, 23. Todo Zacarias 8, um capítulo maravilhoso, que eu vou falar talvez na semana que vem. Mas só para você entender, leiam por conta própria. Não acredita em nada que você escuta lá, nem que você escuta aqui. Pega a Bíblia, mesmo João Ferreira de Almeida, tem muitas coisas erradas, mas vale também. Começa a ler por conta própria. Abre no Gênesis, vai para Éxodos, vai para Levíticos, Números, Deuteronômio, lê os profetas, lê Isaías, a quem Isaías chama o servo. Nosso versículo no dia 53, desde 41, e vai vendo todo esse relato do servo do Isaías, a quem ele refere. Lê por conta própria. Ok? Não acredita em nada que a pessoa fala para você. Lê e chega às próprias conclusões na base do texto. Não do achismo, não de fé alheia e não da palavra dos outros, que é o pior de todos. Vamos colocar uns avisos? Nós temos muitos avisos, muitos eventos, muitas novidades.